Volta com a Arena e vamos direto para Brasília agora, porque o presidente Lula e o chanceler alemão Olaf Scholz falam nesse momento após a agenda oficial dos dois líderes. Vamos acompanhar. Estar aqui hoje me deixa muito emocionado, porque as imagens da invasão do Congresso, do Palácio Presidencial e do Supremo Tribunal Federal 3 semanas atrás ainda estão muito presentes na nossa memória. E nos deixam profundamente consternados. Ainda vemos aqui alguns resquícios dessa destruição e são, de facto, um sinal para que nós temos de defender, de facto, a democracia. Gostaria de reafirmar ao presidente Lula e a todos os brasileiros e brasileiras que podem contar com a total solidariedade da República Federal da Alemanha. Os democratas devem cerrar fileiras diante de um ataque de tal maneira ultrajante contra nossas instituições. A democracia brasileira é forte e foi capaz de resistir a esse ataque, o que é impressionante e serve de modelo. Vim hoje aqui ao Brasil para abrir um novo capítulo em nossas relações. Estou convidando o presidente Lula e seu governo para consultas intergovernamentais na Alemanha e há muitas questões nas quais queremos colaborar de forma estreita. Luta contra a mudança climática, a proteção da floresta tropical na Amazónia, também a ampliação das energias renováveis, a produção de hidrogênio verde, uma transformação social justa das nossas economias e avanços no acordo UE-Mercosul. Já hoje, as nossas relações económicas são muito estreitas. Existem em seu país cerca de 1000 empresas germano-brasileiras. Esse já, por si, é um número impressionante, mas queremos aumentá-lo ainda mais no futuro. Ambos estamos comprometidos com esse objetivo. Ao Brasil cabe um papel fundamental na proteção do clima do nosso planeta. Sem a proteção das florestas tropicais no Brasil e na América Latina, não vamos conseguir alcançar as metas do Acordo de Paris e garantir as bases da nossa existência. Portanto, é, de facto, uma muito boa notícia para o nosso planeta que o presidente Lula esteja empenhado em combater a mudança climática, em proteger a Amazónia e em acabar com o desmatamento da floresta tropical. Nós oferecemos ao Brasil o nosso apoio. Juntos queremos elaborar uma nova parceria para promover no Brasil uma transformação ecológica socialmente justa. O Clube do Clima desempenha um papel neste contexto. Para atingir as metas do Acordo de Paris, temos de reduzir drasticamente as emissões de CO2 que prejudicam com o clima. Isto terá enormes consequências para a nossa indústria. Temos de enfrentar essas consequências sem criar novos obstáculos para o comércio mundial. É precisamente este o objetivo do Clube do Clima. Vamos discutir também com muitos parceiros de todo o mundo. Vamos discutir também como podemos criar e expandir mercados verdes pioneiros e como podemos estabelecer padrões para produtos industriais verdes, por exemplo, para o hidrogênio verde. Um tema central de nossa cooperação será o futuro do nosso suprimento energético. O Brasil é um ator importante para fazer avançar a transformação verde da economia mundial. Vocês têm muita experiência com energias renováveis e enormes potenciais também através da produção e da exportação de hidrogênio verde e seus respectivos produtos. O Brasil dispõe de muitos recursos naturais que são importantes para a transição energética. As empresas alemãs têm um grande interesse em colaborar com vocês para tirar proveito desses recursos. O presidente Lula e eu concordamos que o acordo UE-Mercosul é do interesse de ambas as regiões e ambos queremos que haja um rápido avanço nesta questão. O acordo deve preparar o caminho para a transformação de nossas economias e fortalecer a cooperação tecnológica e também industrial. Deve também fortalecer a proteção ambiental e climática e elevar os padrões em matéria de direitos trabalhistas e sociais. Senhoras e senhores, a invasão russa da Ucrânia também foi tema da nossa conversa. É importante para mim enfatizar que essa guerra não é uma questão
europeia, mas uma questão que nos diz respeito a todos, porque é uma violação flagrante do direito internacional e da ordem internacional que acordamos em conjunto. Ela é a base da nossa cooperação no mundo. Ninguém pode mexer em fronteiras de forma violenta. Isto, de facto, são tradições que pertencem ao passado e, portanto, a integração e soberania dos Estados deve ser inviolável. Isso é algo que nos juntou, uniu durante muito tempo e isso deve ser novamente, de facto, o nosso objetivo. Nós, enquanto democracias, também temos que nos unir nessa questão para evitar um regresso à lei do mais forte. E é por isso, é para mim uma enorme alegria que o Brasil também tenha tomado uma posição clara nas Nações Unidas. Só mais uma coisa. Eu estou muito feliz. Nós estamos muito felizes por o Brasil estar de volta à cena mundial, empenhando-se pela maior integração regional da América Latina. Vocês fizeram falta, caro Lula. Você vê que os dois temos grandes planos e aguardo com expectativa a nossa cooperação futura. Obrigado. Para as perguntas dos jornalistas, começamos por Ian Dorner, da Funk Mediengroup. Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Möglichkeit zu einer Frage. Boa noite, obrigado pela oportunidade de poder colocar esta pergunta ao presidente brasileiro. O chanceler Scholz, em todas as paradas da sua viagem aqui a este continente, sublinhou que gostaria realmente uma conclusão rápida do acordo UE-Mercosul. Também é a sua opinião ou quer que algumas partes do acordo sejam reabertas e renegociadas? E uma questão ao chanceler. Mostrou-se preocupado face ao ataque contra a democracia brasileira. O que é que pode fazer de concreto para o seu parceiro aqui, o presidente brasileiro, para apoiá-lo, o presidente brasileiro? São essas as perguntas. Bem, com parte da pergunta pertinente ao Brasil, eu queria dizer ao jornalista que, quando eu era presidente em 2007, 2008, 2009, 2010, nós quase chegamos a concluir esse acordo. Quase. A divergência, ela, de um lado, era do Brasil e da Argentina, que nós queríamos um acordo que não limitasse o nosso direito de poder nos reindustrializar. E a segunda coisa que nós queríamos era que os franceses fossem mais flexíveis, sabe, nas propostas francesas, sobretudo na questão agrícola. Ou seja, os franceses são muito duros na negociação, não é o Brasil que é duro. Mas agora eu voltei à presidência e tive essa semana com o presidente da Argentina e conversamos um pouco sobre o acordo e nós vamos trabalhar de forma muito, mas muito dura para que a gente possa concretizar esse acordo. Alguma coisa tem que ser mudada. Ele não pode ser feito tal como ele está lá. Nós vamos tentar mostrar ao lado europeu o quanto nós somos flexíveis e queremos que os europeus mostrem para nós o quanto eles serão flexíveis. Uma coisa que para nós é muito cara são compras governamentais. Isso para nós é muito caro. Eu queria deixar claro que um país em via de desenvolvimento como o Brasil, as compras governamentais é uma das formas de você fazer crescer pequenas indústrias brasileiras e médias indústrias brasileiras. Se a gente abrir mão disso, a gente está jogando fora a oportunidade das nossas pequenas e médias empresas crescerem. Obviamente que nós vamos sentar na mesa da forma mais aberta possível. Eu sempre admiti que na hora da negociação você tem que decidir se você senta na mesa para dizer sim ou você senta na mesa para dizer não. O meio termo é você negociar algo que melhore para aqueles que se sentem prejudicados.
Mas eu quero dizer ao chanceler Olaf Scholz que nós vamos fechar esse acordo, se tudo der certo, quem sabe até o meio desse ano, até o fim desse semestre, é nossa ideia de tentar encaminhar para que a gente tenha um acordo e comece a discutir outros assuntos, porque temos muitas coisas pela frente e não apenas esse acordo União Europeia. Aliás, nós queríamos que a Alemanha contribuísse para que a Organização Mundial do Comércio voltasse a funcionar. Porque é muito engraçado, chanceler, em 2009 a gente estava quase fechando um acordo na OMC, quando de repente teve as eleições nos Estados Unidos, o presidente Bush, por conta das eleições, sabe, que ele estava disputando os republicanos com os democratas, então resolveu parar as negociações até terminar as eleições americanas. E o negociador da Índia também era candidato a governador no seu estado de origem na Índia, ele também pediu para suspender as negociações até terminar as eleições. O dado concreto é que nunca mais o Obama falou em OMC. Nunca mais a Índia voltou à negociação. Então, era um fórum em que a gente podia discutir de forma muito mais aberta com o mundo inteiro a questão comercial. Eu lembro que quando eu reconheci a China como economia de mercado aqui no Brasil, era porque eu queria que a China participasse dentro dos órgãos que a gente participava. Não era ficar, sabe, trabalhando por fora. A gente negociando no OMC e a China, sem estar no OMC, correndo por fora. Nós queríamos trazê-la para dentro do OMC. Então, nós queremos voltar a negociar o OMC. E queria dizer mais uma coisa que o presidente falou, da representatividade. O Brasil, eu falei com o chanceler alemão da necessidade, nós fazemos parte de um grupo multilateral chamado G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, que nós já há muito tempo estamos brigando para que a gente faça parte do Conselho de Segurança da ONU. E estamos brigando para que outros países, inclusive africanos, asiáticos, na América Latina, possam participar também. Mas o que a gente quer, na verdade, é dizer alto e bom som que as Nações Unidas hoje não é mais a geopolítica que era em 1945, quando ela foi criada. Portanto, ela não representa mais a realidade geopolítica. E nós queremos que o Conselho de Segurança da ONU tenha força, tenha mais representatividade, que possa falar mais uma linguagem, sabe, que o mundo está necessitando. Quando a ONU estiver forte, a gente vai evitar certamente possíveis guerras que acontecem, porque hoje as guerras acontecem por falta de negociação, por falta de alguém, sabe, de um conjunto de países que interfira nisso. Nós vamos continuar brigando. Espero que ao terminar o meu mandato, a terminar o mandato do primeiro-ministro Scholz, que ele possa, sabe, estar gozando do privilégio de participar do Conselho de Segurança da ONU junto com o Brasil, tomando atitudes mais acertadas do que hoje são tomadas. Vielleicht noch einmal zur ersten Frage. Talvez mais em relação à primeira pergunta. Nota-se realmente a energia do presidente. Eu já o senti quando estive na Argentina, por isso realmente é impressionante esse anúncio de se chegar a conclusão de um acordo tão ambicioso em tão pouco tempo. Já o referi, o ataque aqui não foi só um ataque contra prédios, mas também contra democratas. E aqueles que representam a democracia. Eu penso que esse ataque é de tal maneira condenada pela população do Brasil como em todo o mundo e, de facto, nessa luta podem contar com a solidariedade da Alemanha. Eu gostaria de reafirmá-lo mais uma vez. Ouviremos agora. A única coisa que não pode acontecer é a Alemanha vir jogar bola no Brasil e ganhar da seleção brasileira de 7-1. Quando vier jogar o Brasil, no máximo empatar 0-0, que está de bom tamanho.
Ouviremos agora a pergunta da jornalista Lisandra Paraguazu, da Reuters. Boa noite, presidente. Aqui do lado esquerdo. Presidente, os empresários brasileiros pediram um apoio da Alemanha para a entrada do Brasil na OCDE. Mas a posição do senhor Dr. Górbea parece não ser tão entusiasta dessa participação. Eu queria saber qual é a posição do Brasil hoje, se vai manter essa ideia de entrar na OCDE. E para o chanceler Scholz, a Alemanha hoje anunciou a doação de 200 milhões de euros para o Brasil, não só para o Fundo Amazônia, para as outras ações ambientais. E a gente queria saber o que a Alemanha espera desse investimento no Brasil, se isso vai ter algum tipo de acompanhamento e onde vocês esperam ver retorno. Olha, primeiro, o Brasil é um país que tem vocação de participar de organizações multilaterais. Foi no nosso governo que a gente fortaleceu o Mercosul em detrimento da ALCA, foi no nosso governo que nós criamos a Unasul, foi no nosso governo que nós criamos a CELAC, foi no nosso governo que nós criamos o IBAS, que era um fórum que participava Brasil, África do Sul e Índia. Foi no nosso governo que nós criamos os BRICS, foi no nosso governo que nós criamos uma integração, uma reunião entre América do Sul e continente africano, e foi também no nosso governo que nós fizemos a primeira reunião entre os países árabes com os países da América do Sul. Obviamente que o Brasil tem interesse de participar da OCDE. O que nós queremos é saber qual é o papel do Brasil na OCDE. Qual é o papel do Brasil? Você não pode participar em qualquer organismo internacional sendo um cidadão menor, inferior, ou seja, como se você estivesse sendo observador. Nós temos que discutir. No meu primeiro mandato eu não tinha interesse de participar, várias vezes dissemos que não iam participar. Agora já fazem 12 anos que eu deixei o meu primeiro mandato. Nós estamos dispostos a discutir outra vez e saber quais são as condições de uma entrada de um país do tamanho do Brasil na OCDE. E de outro, até disse ao chanceler Olaf Scholz que eu estava propondo a criação, falei com o presidente Macron e falei com o chanceler Olaf Scholz, nós temos que criar um outro organismo, da mesma forma que nós criamos o G20, quando aconteceu a crise econômica de 2008, e o G20 foi criado para tentar resolver o problema da crise, nós queremos propor um G20 para discutir a questão do conflito, sabe, Rússia e Ucrânia. Não interessa para ninguém aquela guerra, não interessa para nenhum outro país. Eu nem sei se ela interessa mais para a Rússia ou se interessa para a Ucrânia, porque essas coisas de vez em quando acontecem assim, as pessoas começam, depois até querem parar, mas não sabem como parar. Ou seja, o Brasil está disposto a dar uma contribuição, sabe? Acho que a China joga um papel importante, acho que a Índia pode jogar um papel importante, acho que a Indonésia pode jogar um papel importante, a gente tentar criar, sabe? A gente cria o clube, sabe, ecológico, e a gente cria o clube, sabe, das pessoas que vão querer construir a paz no planeta. Eu sei do esforço do chanceler, sei do trabalho que a Alemanha fez para tentar evitar essa guerra, sabe, não conseguiram, sei do trabalho que outros presidentes fizeram. Agora a guerra chegou numa situação, sabe, que acho que mesmo os dois países que estão em guerra estão preocupados. Quando é que isso vai terminar? Porque chega uma hora que ninguém quer ceder 1 milímetro. E chega uma hora que os interlocutores que estão participando também já não tem mais nada novo para criar. A minha sugestão é que a gente crie um grupo de países, sabe, que tentem sentar na mesa com a Ucrânia e com a Rússia para tentar encontrar paz, sabe, para tentar chegar o momento deles pararem com a guerra. E o Brasil vai fazer esforço. Eu já falei com o Macron, falei com o chanceler Scholz, vou falar com outros presidentes, dia 10 eu vou aos Estados Unidos, vou falar com o presidente Biden, depois vamos procurar outros presidentes para conversar da ideia de criar um grupo de pessoas, uma instituição multilateral, sei lá, se G20, G10 ou G15, mas alguma coisa
para tentar sentar com a Rússia e com a Ucrânia e encontrar paz, porque o mundo está precisando de paz. Ou seja, não é possível, no século XXI, a gente está vendo uma guerra que a gente não sabe nem por que essa guerra existiu. Ou seja, uns dizem que é por causa da OTAN, outros dizem que é por causa da entrada na União Europeia, outros dizem que é por causa do terreno da Ucrânia que a Rússia quer ocupar. Então, é preciso ter alguém na mesa de negociação, e aí eu acho que os nossos amigos chineses têm um papel muito importante, muito importante. Eu, se for a março na China, como está previsto uma viagem, esse é um dos assuntos que eu quero conversar com o presidente Xi Jinping, sabe? Que está na hora da China colocar a mão na massa e tentar ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Tá? Só para dizer que eu gosto muito de instituição multilateral, gosto de participar, gosto de criar, e vamos discutir com a OCDE para ver o quanto é bom e o quanto o Brasil pode tirar proveito de passar da OCDE e quanto que o Brasil pode dedicar de esforço para fortalecer a OCDE. Ich bin gefragt worden, etwas zu sagen zu dem Thema pediram-me para dizer algo sobre os apoios. Também no âmbito da ajuda ao desenvolvimento, por exemplo, para fazer avançar a proteção climática. Nós queremos apoiar, não nos cabe a nós dizer ao Brasil como agir, não, queremos ser parceiros para realmente atingir esses objetivos do Brasil. E são objetivos que estão de acordo com os nossos objetivos, parar a mudança climática, por exemplo, contribuir para termos um futuro melhor com avanço tecnológico. Já, por exemplo, quando se trata das transformações económicas, da utilização de hidrogênio verde, etc. Existem muitos aspectos. Essa complementariedade da cooperação leva a que, em conjunto, possamos ser fortes, porque estamos a caminhar pela mesma rua. Isso também no que diz respeito ao fim a essa guerra horrível da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia não pode continuar como até aqui, deve compreender que fracassou, falhou com os seus objetivos e que para o futuro do mundo é muito importante que haja um passo que mostre que poderá haver negociações de paz e não pode contar com ficar com essas terras, esses territórios que conquistou. Ouviremos agora a pergunta do jornalista Michael Fischer, da dpa. Muito obrigado, Sr. Chanceler. Com a posse de Lula, houve a expectativa na Alemanha que realmente o desmatamento das florestas tropicais fosse travado. Hoje foram disponibilizados 200 milhões de euros da Alemanha para apoiar isso. Penso que será apenas um primeiro passo. Quais são os outros passos que imagina para apoiar o Presidente Lula nesse seu esforço? E uma pergunta também em relação ao que o Presidente Lula disse, também consegue imaginar o papel, ou em relação ao Olaf Scholz, consegue imaginar também o papel de mediador da China? Sr. Lula disse numa entrevista que o Presidente Zelensky é tão responsável pela guerra da Ucrânia como o Presidente russo Putin. Vê as coisas da mesma maneira e em relação a isso, o Brasil dispõe de tanques Gepard, da produção alemã, e de muitas munições, e estaria disponível a vender essas munições à Alemanha para que a Alemanha possa passar isso para a Ucrânia. Olha, a primeira coisa que eu queria falar era sobre a questão das munições. O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra
entre Polônia, entre Ucrânia e Rússia. O Brasil é um país de paz. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai e, portanto, o Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Nós precisamos encontrar alguém, porque até agora a palavra paz é muito pouco utilizada. Até agora a palavra paz, eu lembro que quando o chanceler Scholz ele foi muitas vezes à Rússia para tentar conversar, sabe? Mas de qualquer jeito a Europa ela passa a ser vítima dessa guerra também, né? Porque ela sofre os percalços dessa guerra, a questão da energia. Ele disse na reunião que a Alemanha votou a utilizar carvão. Ou seja, então o Brasil tomou a decisão, sabe, de não passar as munições, porque nós não queremos que essa munição seja utilizada na guerra contra a Rússia. Isso. Qual foi a primeira pergunta que você fez? O jornalista fez uma primeira pergunta. Die Frage war nach Ihrer Aussage em relação àquilo que disse no ano passado, numa entrevista que Zelensky era tão responsável. Entendi agora. Veja, naquela época eu disse uma coisa que eu consegui ouvir a vida inteira. Quando um não quer, dois não brigam. Até aquele momento, para quem não vive na região, sabe, não entendia muito bem por que aquela guerra estava existindo. Uns diziam que era por conta da OTAN se instalar na divisa com a Rússia. Eu lembro de um discurso do Papa Francisco dizendo que as pessoas não podiam esperar que o russo ficasse quieto de colocar um cão latindo na sua fronteira. Hoje eu tenho mais clareza da razão da guerra e eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir, sabe, o território de outro país, portanto a cruz está errada, mas eu continuo achando que quando um não quer, dois não briga, é preciso que queiram paz. E até agora eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu tenho ouvido muito pouco e por isso que eu tenho proposto a criação de um outro organismo qualquer para ver se consegue encontrar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil eles já tinham parado, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que eles começam uma coisa e depois não sabem como termina. Eu estava lembrando ao chanceler Olaf Scholz que o Iraque, o Saddam Hussein permitiu a destruição do Iraque por conta de uma mentira. Ele enganou o povo durante anos dizendo que ele tinha capacidade de enfrentar os Estados Unidos, que ele tinha armas químicas. Sabe? A gente tinha o embaixador brasileiro que era o diretor da agência. Depois o Saddam Hussein não tinha arma nenhuma. O Bush sabia que ele não tinha arma nenhuma, mas era preciso a guerra. E o Bush, então, invadiu o Iraque, destruiu o Iraque. Saddam Hussein foi enforcado e até hoje não se achou a tal das armas químicas que foi a razão da guerra. Tá? Eu acho que a razão dessa guerra entre Rússia e Ucrânia precisa ficar mais claro. Se é por causa da OTAN, se é por causa do território, se é por causa da entrada na União Europeia, coisa que o mundo tem poucas informações. A única coisa que eu sei é que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Como, eu não sei. Mas se for preciso conversar com o Putin, se for preciso conversar com o Zelensky, eu não tenho nenhum problema de conversar na tentativa de encontrar paz. O que é preciso é constituir um grupo com força suficiente que seja respeitado numa mesa de negociação e sentar com os dois. Porque, sabe, eu não sei quando é que essa guerra vai parar se continuar nessa inanição que nós estamos vivendo. É isso. Vielen Dank für die Fragen. Sim, obrigado pelas
perguntas. Em primeiro lugar, já foi referido aqui o apoio da Alemanha à proteção do meio ambiente aqui neste país. É uma grande soma que é disponibilizada e vamos continuar nesse sentido, mas é um sinal, de facto, que vai ser um apoio de uma grande continuidade, porque temos um grande objetivo em comum, que é fazer avançar a proteção climática. Queremos proteger a floresta da Amazônia e isso só é possível em cooperação. Em primeiro lugar, claro, com o país e a quem que tem essa área como seu território e as pessoas que lá vivem. E por isso que é uma boa cooperação em que realmente vamos manter essa continuidade. Isso é muito importante. E depois também gostaria de referir mais uma coisa que o Presidente também já referiu, que temos uma posição clara que condenamos a guerra da agressão da Rússia contra a Ucrânia, porque é uma violação do direito internacional que não podemos, pela força, ficar como parte do território do nosso vizinho. A história do Brasil também está relacionada com isso. Aliás, a história de muitos países que guerras territoriais seriam possíveis se realmente as pessoas, os líderes, consultassem apenas os livros de história para ver onde antigamente havia fronteiras, porque assim nunca mais teríamos paz no mundo. Por isso, temos uma posição muito clara, inequívoca, conjunta. Para mim também é claro que não pode haver paz para cima das cabeças dos ucranianos, das ucranianas. E isso é um princípio que nos tem norteado desde o início. E é por isso que chamamos sempre a atenção para que houvesse negociações e essa possibilidade. Mas para isso, a pré-condição é claro que a Rússia dê um passo relacionado com a retirada de tropas. Não, o plano não poderá vingar de ficar como parte do território, como consequência dessa guerra. Penso que estamos unânimes na comunidade internacional. As resoluções na Assembleia Geral, também a posição do Brasil, acho que são inequívocos. Há, de facto, muitas pessoas que dizem, e cada vez mais pessoas que dizem que agora é preciso exercer pressão. E, tal como referi há pouco, é algo que também se reflete nas resoluções da Assembleia Geral da ONU. Nesta altura, não sabemos como é que vamos conseguir fazer isso, porque o presidente russo continua fiel aos seus objetivos. Por isso, é preciso exercer pressão para realmente abrir mão desses objetivos. Por fim, ouviremos a pergunta do jornalista Pedro Vilela, da EBC. Boa noite, presidente, chanceler. A gente sabe da centralidade geopolítica da questão ambiental e climática, né? E hoje teve uma reunião importante do governo para discutir as ações de enfrentamento e retirada dos garimpeiros invasores lá na terra Yanomami, inclusive com o anúncio de algumas medidas e a expectativa em torno desta operação de desintrusão. Queria saber, presidente, como fazer para tirar cerca de 20 mil garimpeiros, como que o governo brasileiro pretende efetivamente resolver essa questão, se o senhor tem uma previsão da execução dessas ações mais efetivas. Ao chanceler alemão, queria perguntar como é que o senhor avalia o impacto e a repercussão na comunidade internacional dessa crise, né, dos indígenas brasileiros, inclusive para o desafio de proteção da floresta amazônica. Olha, primeiro, o Estado brasileiro, quando ele quer tomar uma decisão, ele toma e acontece. Já tiramos gente, já houve um tempo que tiramos garimpeiros de determinados locais que eles não podiam invadir. Hoje, eu assinei um decreto dando poderes, sabe, às Forças Armadas, ao Ministro da Defesa, ao Ministério da Saúde. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpo ilegal, tirar os garimpeiros de lá e vamos cuidar do povo Yanomami, que precisa ser tratado com respeito.
Ou seja, não é possível que alguém veja aquelas imagens que se viu e que eu tive a oportunidade de ver sábado passado e ficar quieto. Não é possível. Na verdade, nós tivemos um governo que poderia ser tratado como um governo genocida, porque ele é um dos culpados por aquilo acontecer. Ele que fazia propaganda que as pessoas tinham que invadir garimpo, que podia jogar mercúrio. Está cheio de discurso dele dizendo isso. Então nós resolvemos tomar uma decisão, parar com a brincadeira, não terá mais garimpo. Aqui vai demorar um dia ou dois, eu não sei. Pode demorar um pouco, mas que nós vamos tirá-los, vamos. Não vai ter mais sobrevoo, nós vamos proibir as barcaças transitar com combustível, sabe? E vamos tirá-los de lá, porque os Yanomamis, sabe, conquistar aquela terra era deles antes da gente existir como brancos, antes de português entrar aqui. Eles conseguiram a demarcação e nós precisamos dar a eles qualidade e condições de vida, porque do jeito que eles estão vivendo é uma coisa mais do que desumana. Então, pode escrever aí, meu caro, que o governo brasileiro vai tirar e acabar com o garimpo em qualquer terra indígena a partir de agora. E mais ainda, não haverá por parte da agência de Minas, sabe, ligado ao Ministério de Minas e Energia, que vá conceder autorização para alguém fazer pesquisa em qualquer área indígena. Ou seja, o Brasil vai voltar a ser um país sério, um país respeitado e, ao mesmo tempo, um país que respeita, sabe, a Constituição, respeita as leis, mas, sobretudo, respeita os seres humanos. Está encerrado este atendimento à imprensa. Muito bem, voltamos aqui ao debate do nosso Arena CNN.